vivem com até 2 salários mínimos. E isso não pode ser minimizado por qualquer pessoa que queira governar uma cidade como essa. Você pode até não querer ver, mas certamente você não vai construir políticas efetivas, coerentes e verdadeiras para todo mundo. Por outro lado, quando você faz isso, você decide radicalizar e dizer: o poder público precisa chegar a quem precisa mais dele. Embora o nosso lema, né, é a fortaleza de toda a gente. Mas a fortaleza de toda a gente, ela precisa ser uma cidade que precisa olhar para quem mais precisa. Quando eu estou conversando com as pessoas nos bairros periféricos da cidade, porque se vocês imaginem, assim, são mundos completamente diferentes que não dialogam entre si. Eu até lembrava que até a festa de Réveillon, que foi uma peleja para fazer a festa de Réveillon, está fazendo inventário, tinha raiva da festa, uma confusão, e diziam que eu só queria fazer festa, etc. e tal. Que hoje a gente sabe que é um grande ganho para a cidade de Fortaleza, mas quando a gente foi fazer a festa, eu dizia o seguinte: nessa cidade não coabitavam no mesmo espaço público pobres e ricos. A cidade é tão apartada que você não conseguia imaginar um lugar físico na cidade onde tivesse gente pobre e gente rica junto. Porque é como se fosse a água e azeite, não se misturavam. E se misturam pontualmente, né? Mas mesmo assim, você vê como é que essa cidade é apartada. Costumo dizer também que o centro geográfico de Fortaleza é mais ou menos ali na Parangaba. Eu nasci no Mudubim. A Parangaba é o meio do caminho. E muita gente não sabe, nem conhece direito a Parangaba, que mora por lá de cá. E que depois da Parangaba, se você fizer um corte longitudinal no mapa de Fortaleza, é que mora a maioria das pessoas dessa cidade. E isso é muito impressionante, porque é impossível governar sem levar isso em conta. E principalmente agora, depois do governo Lula, a gente vê que houve um empoderamento das pessoas. Porque se havia antes uma política de salário mínimo que era só para comer, era o que o Marx dizia, que os trabalhadores, a força de trabalho deles, eles vendiam com o propósito apenas de se reproduzir e alimentar sua própria prole, para que continuasse servindo as estruturas do capital. E é isso mesmo, que era exatamente assim. Com o governo Lula e depois o governo da presidente Dilma, houve, de fato, o aumento real do salário mínimo, e essa força que era marginalizada, ela passou a ser também uma força, inclusive, em relação ao consumo. Então, a economia começou a girar. E as pessoas tiveram a oportunidade de ter acesso. Vocês talvez não saibam, mas, assim, milhares de pessoas não tinham sequer geladeira em casa. As mulheres se viravam sem geladeira. Então, correram para comprar geladeira quando tiveram a oportunidade de poder ganhar um pouco mais e dividir em parcelas e comprar geladeira. E depois foi o sonho da máquina de lavar, gente, para que coisa mais escravizante para as mulheres do que lavar roupa, ser uma máquina de lavar. Então passou a ser também um sonho das mulheres poder ter isso. Algumas pessoas compraram seu carrinho, outras a moto, outras compraram um celular legal, etc. e tal. Isso era impossível antes. Por isso é que, por mais que tentem minar o melhor e maior presidente da República que esse país já teve, que eu não me conformo do que eles estão fazendo com o Lula, não me conformo. Conheço o Lula desde os 18 anos de idade, na primeira campanha dele, e eu não me conformo dele estar tendo que se explicar perante um bando de filha das putas. Tipo isso. Ou seja, porque eu estou lá na Câmara Federal e eu vejo pessoas absolutamente sem compromisso com o Brasil, com o seu próprio povo do estado deles, etc. e tal, e tudo cheio de processo. Um bocado de ladrão atacando o nosso legado. E aí eu acho que é um momento também da gente refletir sobre isso. Fazer as autocríticas necessárias, tentar entender como é que o poder também, de uma certa forma, levou algumas pessoas a sair um pouco da compreensão da vida real das pessoas
E a gente fazer a nossa autocrítica para a gente continuar a nossa luta. Ela não começou agora e nem vai terminar agora, e ela precisa continuar. Ela precisa continuar porque nós devemos isso para as gerações futuras. Se nós desistirmos, com todo o cansaço, com toda às vezes a decepção, com às vezes o desânimo que se abate, as chateações, faz parte disso, né? Já dizia o Nietzsche, humano, demasiado humano, a existência, mas a gente não pode parar de sonhar. E a gente aprendeu, quando foi prefeita nessa cidade, que a gente, além de sonhar, a gente conseguia construir o sonho. Vocês imaginem o que era falar em Fortaleza há um tempo atrás? Que nós íamos construir o Cuca, de 14 mil metros quadrados, em pleno coração da periferia da cidade, do tamanho que era, com piscina, com teatro, com música. E vocês que são da arte, vocês sabem que é o melhor. Não foi feito chifrinho. Nós não vínhamos com essa mentalidade de que o povo é pobre, tem que vir de qualquer jeito, qualquer porcaria serve. O Cuca foi... A gente dizia, eu quero o melhor, porque eu quero que seja um monumento em cada lugar dessa periferia, dedicado à juventude dessa cidade. E foi o começo. Mas teve outros. Teve lá, no Barão de Camusim, que virou a nossa Vila das Artes, que também procurava formar, talvez já um público socialmente diferente, mas também formar. E eu não me conformo, por exemplo, dos Cucas, haver uma discussão que eles agora têm que fazer cursos profissionalizantes, que é a mecânico, cabeleireiro, querem fazer, estou sabendo, né? E nada contra isso. Eu acho que as pessoas têm que procurar o seu caminho, independente de qualquer coisa. Eu acho que tem habilidades, mas é aquela mentalidade de novo de que o filho do pobre não pode ter acesso a uma educação cultural, uma profissionalização na área de cultura. Durante o nosso governo, passaram quase 47 mil jovens pelo Cuca. E muitos passaram ali a descobrir a sua aptidão para a arte, para o teatro, para a música, para o cinema, para o laboratório de fotografia, para o laboratório de televisão. Encontro com pessoas aí, eles falam disso. Então, isso aí é a Fortaleza Real que começa a se transformar. Quem acreditava que há um tempo atrás a gente podia, por exemplo, falar em congelar passagem de ônibus? O primeiro governo congelou todinha. Ou que domingo as pessoas pudessem pagar mais barato. Ninguém falava isso em Fortaleza. Ao contrário, era uma coisa macumunada, uma coisa estranha. E isso se tornou realidade. Quem imaginava que a gente podia retomar nossas lagoas? Fortaleza tem 39 belas lagoas. Uma parte delas estavam totalmente soterradas pelo entulho de construção. Ou seja, é como se aquilo não fosse nada. E nós resgatarmos isso. Quantas áreas de risco? Mais de 16, nós conseguimos trazer as pessoas para morar perto de onde moravam, sem quebrar os laços comunitários, e fazer casas para as pessoas. Mas não sempre dizendo, olha, isso aqui está vindo aqui, não é porque eu tenho pena de você, não. É porque você tem direito. É porque eu tenho que olhar para você com respeito. Mesmo respeito de quem está fazendo viaduto na aldeota. Porque é isso. Se o povo de lá está precisando disso... Esses viadutos, vocês viram aí, tudinho, vocês viram o Alfredo dizer, tudo era projeto do Transford, por que alguns, nós fizemos mais um mergulhão, fizemos obras de infraestrutura, muitas, inclusive debaixo da terra, que não tem placa, que o povo não fazia antes, porque não dá ibope, não tem onde pregar a placa, é tudo por debaixo do chão, mas tem coisas que estão em desuso. Você só faz um viaduto hoje em último caso, porque tem um direito ambiental que é inalienável, que é o direito também ao visual da cidade. E outra coisa, está provado que o viaduto deprime tudo que tem embaixo. Portanto, todas as cidades principais, as grandes metrópoles do mundo, elas estão fazendo... São túneis, são os chamados mergulhões e tudo mais. Então, por exemplo, aquele viaduto, eu particularmente acho horrível, tirou o visual do Parque do Cocó, uma das poucas coisas vezes que a gente via. E estava no Transfório, disse, não, vamos começar pelo outro lado. E os engenheiros me deem uma solução para aquele lugar que não seja esse viaduto horrendo. E não, naquele momento não saiu, então fomos fazer outras coisas. Para o lado da Bezerra, para o lado da Jovita, para o lado da Humberto Monte, o próprio 13 de Maio, Luciano Carneiro, Pontes Vieira, tudo o Transfor passou. Padre Valdivino, as calçadas padronizadas é do Transfor. Mais de 256 quilômetros de pavimentação, microdrenagem, iluminação, calçadas padronizadas, com acessibilidade para cadeirante e piso podotátil para cegos.
Isso daí pode, para muita gente, não dá muito valor, não ser nada. Mas isso muda a vida de uma cidade. Portanto, companheiros, quando a gente está aqui de novo, e quando eu aceitei esse desafio, quando terminou o governo, eu fui morar 2 anos no Rio de Janeiro para concluir meu mestrado. Sou professora universitária, estava me devendo isso. E queria também ver a cidade de longe. Nunca morei fora de Fortaleza, eu sou filha da cidade, daqui de Fortaleza. E foi muito importante para me perceber por que eu achava que tinha que ser candidata de novo. Porque eu achei que a minha missão estava cumprida. Mas quando eu comecei a ver que pequenas delicadezas que a gente conseguiu construir, porque foi um governo de esquerda, com pessoas que colaboraram nas mais diversas formas, dos mais diversos espaços, comprometidas verdadeiramente. Não era governo de faz de conta. Que a pessoa, por exemplo, agora esse aí, passa 3 anos só fazendo o que a gente, uma parte das obras que a gente deixou, etc. e tal, acaba todos os programas sociais, o dinheiro não dá para tudo, desabastece posto de saúde com remédio, e quando falta 6 meses para a eleição, começa a dar um banho de cal em tudo quanto é praça, inventa um projeto que não é projeto de nada, que não precisa projeto nenhum, que é a tal das areninhas, 11, Fortaleza tem mais de 120 bairros, 11 areninhas, e faz disso a pirotecnia para o programa eleitoral. E aí passa na frente. Quer dizer, é duro você ver, né? É muito... Mas a gente não pode desistir do povo. Não pode desistir do povo. E assim, eu acho que nós temos o que há de melhor nessa cidade. Nós temos os movimentos sociais, está aqui a de Jesus, do MST, que nos ajudou no primeiro governo com a Operação Fortaleza Bela.